Portanto, o papel da igreja, no meu ponto de vista, não é redimir a cultura. É, estando na cultura, servir e agir como sal e luz. O papel da igreja é glorificar a Cristo, influenciar a cultura, dar testemunho na cultura de quem é Jesus, como sal e luz. Estando na cultura, a igreja, como sal, ela pode... Está no ar, podcast Mais Verdade e Vida. Olá, meu nome é Cristiano Moreira e está começando mais um podcast Mais Verdade e Vida. O episódio de hoje já está disponível nas nossas plataformas Deezer, Spotify e também na Amazon Music e também no Google Podcast. Lembrando que hoje nós iremos tratar de assuntos como teologia sistemática e algo mais. Para isso, nós estamos aqui com o reverendo, e pastor Guilherme Bispo de Souza Júnior. Ele que é professor, leciona algumas matérias ali no seminário do SPBC, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia. Leciona as matérias de apologética, geografia, e arqueologia bíblica, e também denominações e seitas, e ainda formado em bacharel em teologia pelo SPBC, pós-graduado em ciências da religião, unievangélica, mestre em teologia sistemática pelo CPAJ e PB, e também exerce ali o ministério como pastorado na Igreja Presbiteriana Novo Horizonte. Pastor, muito prazer. Seja muito bem-vindo. Ok, obrigado. Fico feliz por estar aqui, pelo convite e pela oportunidade de a gente poder conversar um pouco. Isso aí, pessoal. Para nós, então, começarmos o nosso podcast, nós queremos aqui tratar, como eu disse no início, sobre teologia sistemática. E para nós, então, iniciarmos, eu gostaria que o senhor definisse, pastor, o que é, então, teologia sistemática. Quando a gente pensa em teologia, de uma forma mais simplório, teologia seria o estudo de Deus, ok? Então, num curso comum de teologia, nós estudaremos a Deus. E ao estudar a Deus, a gente precisa entender que a nossa ferramenta, a nossa material de estudo é as Escrituras. Nós não estudamos a Deus, nós estudamos aquilo que Deus revela. E Deus se revela através das Escrituras. Portanto, num curso de teologia, a gente divide a teologia em várias teologias. Num curso comum você tem teologia histórica, teologia filosófica, teologia bíblica e você tem teologia sistemática. A diferença, por exemplo, entre uma teologia bíblica e uma teologia sistemática é porque a teologia bíblica ela começa do particular para o geral. Ou seja, a teologia bíblica ela vai estudar a revelação de Deus. Então, ela vai estudar cada parte das Escrituras de forma um pouco mais detalhada, ou seja, é o pensamento de Paulo, é o pensamento de Lucas, é o pensamento de João, a teologia. A sistemática, ela é um aglomerado, ela é um resultado final. Quando fala sistemática, é porque o seu propósito é tratar de um sistema. Então, a gente não olha, por exemplo, os conteúdos de forma particularizada, mas de um modo geral. Então, a teologia sistemática também é conhecida como teologia dogmática, porque ela estabelece o dogma. Ela é alimentada, ela é conduzida pela exegese e pela teologia bíblica. Mas ela traz um resultado final, ela traz um sistema. Então, um exemplo. Eu dou aula, por exemplo, de cristologia. Então, eu vou olhar Cristo em toda a Escritura. E aí eu chego à conclusão, a doutrinas e temas sobre Cristo Jesus, que formam, portanto, um sistema completo dele. Eu vou alimentar todo o processo a partir da teologia, da exegese, mas ela é, portanto, o resultado final, um aglomerado, é um sistema total nesse sentido. Então, é uma forma de enxergar a teologia de forma diferente. Utiliza-se muito também da filosofia e tal, mas é isso. Ela, então, é o sistema, ela é um olhar geral, enquanto a bíblica é particularizado, ela é um olhar geral da Escritura toda, né?
Muitas pessoas, reverendo, têm o conceito de teologia, né, como o senhor disse, assim, algo assim distante, né? Algo que às vezes, eu não tenho acesso a isso. Eu gostaria de perguntar para o senhor, todas as pessoas, desde um recém-convertido a um seminarista, alguém que pretende, né, ser então um ministro do evangelho, um pastor, né, ou, às vezes alguém que vai lecionar, um docente, um professor, todos podem então estudar teologia sistemática? Sim, o ideal seria que todos os crentes estudassem e, obviamente, que todos os pastores ensinassem a teologia na igreja. É claro que, quando pensamos em teologia, há suas complexidades. Por exemplo, cristologia, como eu citei, é um tema complexo, porque a pessoa de Cristo traz algumas complexidades. Mas o ideal seria que todo mundo estudasse. Agora, é claro, os níveis de aprofundamento e de estudo dependem muito também com aquilo que você vai fazer e ser. Obviamente, se você quer ser um pastor de uma comunidade presbiteriana, então você precisa estudar teologia. Se você quer ir um pouco além, quer ensinar, você tem que estudar mais teologia. Se você é um membro da igreja, você deveria estudar teologia, e é necessário estudar, porque ela vai te trazer mais consistência e mais tranquilidade nas verdades das Escrituras. É preciso fazer uma ressalva importante. Como eu disse lá atrás, o que nós estudamos é a revelação de Deus. Ainda que teologia seja o estudo de Deus, mas não estudamos a Deus. Estudamos aquilo que Deus revela. Daí então, as Escrituras é a nossa regra final. A teologia são o meio, os óculos, a metodologia que eu uso para estudá-la. Naturalmente, existem várias teologias, inclusive várias teologias sistemáticas. As várias vertentes teológicas e tudo mais. Nós somos reformados. Obviamente, nós estudamos as Escrituras à luz dos óculos ou da cosmovisão reformada. Então, o ideal seria que todo cristão que ama as Escrituras, que lê a Escritura, que estuda a Escritura, olhasse os óculos da teologia reformada para entender as Escrituras e entender diversas questões que compõem o corpo da palavra de Deus. Então, a teologia se torna uma ferramenta, uma metodologia, um instrumento que nos ajuda a entender as Escrituras, entender a palavra de Deus. Então, eu acho que todo cristão deveria fazer isso. Agora, obviamente, claro, né, quanto o que você quer fazer, você deve ir um pouco mais a fundo. Um professor, um pastor, deve ir mais a fundo na teologia. Um membro talvez não tenha tanta disponibilidade, mas deveria usufruir também, claro, né? Olha, nós queremos lembrar aqui a você que está nos assistindo que o programa podcast, né, Mais Verdade e Vida, é um programa que está nas nossas redes sociais. Nós temos no YouTube, né, que é @Igreja Presbiteriana, ou melhor, Igreja Bandeirante, né? Também estamos presentes no Instagram, como @Presbiteriana Parque Bandeirante, e também no Facebook, @IP Parque Bandeirante. Olha, pastor, o senhor então recomenda que todos, né, possam estudar teologia, não é isso? Sim, eu recomendo que todos estudem. Obviamente, dentro de uma igreja, com a supervisão do seu pastor. E como eu disse, não há uma teologia, existem inúmeras teologias. E essas teologias, algumas podem gerar alguma problemática. Então, um membro comum da igreja, ele deve seguir a direção do seu pastor, deve seguir a orientação daquele que já tem uma experiência maior. Mas é claro que estudar é necessário. A gente precisa ir além, precisa conhecer mais. E como eu disse, a teologia ela se torna uma ferramenta, ela se torna um meio que nos auxilia na compreensão do texto das Escrituras. Por isso eu recomendo sim que todos estudem. Mas ter uma boa orientação é fundamental também, né? Sim, sim. Pastor, como nós podemos então entender, né, com mais facilidades, entrando aqui na questão da natureza, né, de Cristo, como elas podem se harmonizar em uma só pessoa? Esse é um negócio difícil.
para a gente explicar e às vezes as pessoas entenderem. Eu sempre falo que Jesus, ele é uma pessoa complexa. Quando eu uso a expressão complexa, não é complexa no sentido de ser estranho, complexo no sentido de ser a engenharia, no caso de Cristo, é um pouco mais complexo do que uma engenharia comum nossa. Nós somos seres humanos, temos uma pessoa humana e temos uma natureza humana. Nós temos esta engenharia nesse sentido. Cristo, ele é complexo porque, vamos dizer, que ele vai além desse aspecto comum. Por quê? Cristo é uma pessoa divina, eterna, e que tem uma natureza divina. A natureza é aquilo que define o ser. Portanto, o que caracteriza Cristo como divino é a sua natureza divina. Portanto, ele é onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso, eterno. Como Deus, de fato, ele é Deus. Uma vez que Cristo encarna, a partir desse momento, ele também se torna humano. E agora possui uma natureza humana. Daí ele tem uma pessoa divina, com uma natureza humana, e agora, a partir da concepção, da encarnação, ele tem uma natureza humana. Daí, Cristo, ao mesmo tempo que ele é finito, é infinito, ao mesmo tempo que ele é eterno, ele é temporal, ao mesmo tempo que ele é todo-poderoso, ele tem limitações, ele tem uma mente divina, uma mente humana. Para que possa entender o processo de uma forma mais fácil, os concílios, e sobretudo o concílio de Calcedônia, vai definir que a relação que há entre as naturezas de Cristo não ocorre de uma natureza para outra. Elas são inseparáveis, inconfundíveis, elas não se comunicam uma com a outra. A comunicação se dá na pessoa de Cristo. Então, o eu de Cristo, a personalidade de Cristo, administra a sua divindade e a sua humanidade. Daí chegamos à conclusão que em Cristo não tem conflito, não tem crise. Ele não se perturba e nem tampouco vive num estado de constante conflito. Não, por exemplo, se ele tinha fome, a pessoa de Cristo administrava a sua natureza humana para que ele pudesse comer. Se houvesse a necessidade de andar sobre o mar, a sua pessoa humana administrava a sua divindade para fazer isso. Então, de forma um pouco mais simples, seria essa complexidade de uma pessoa que é única, que é divino e humano. Ele é único, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é divino, mas não é humano. Nós somos humanos, mas não somos divinos. Cristo é divino e humano. E quando eu falei lá atrás sobre teologia sistemática, essa é a perspectiva da sistemática, porque ela estuda esse Cristo no todo, ele cria-se um sistema. E ao criar esse sistema, ao criar um dogma, utilizou-se da filosofia, obviamente utilizou-se da teologia bíblica, da exegese, para chegar nessa definição, que é bíblica, mas que também caminha no campo da reflexão, da filosofia, pois, por exemplo, em Calcedônia, não é apenas os textos das Escrituras nesse sentido, mas também pensa um pouco além, porque se complementa ideias para chegar a essa conclusão, para tentar definir a pessoa de Cristo, que não é simples, como eu falei, ele é complexo. Então a sistemática nos ajuda a pensar dessa forma, porque a gente olha a Escritura no todo, mas usamos outras ferramentas que nos permitem pensar nessa complexidade de uma pessoa que tem uma natureza divina e que tem uma natureza humana. O que a teologia nos ensina é isto. A comunicação se dá, portanto, na pessoa, e a pessoa administra as naturezas, utilizando das habilidades, dos atributos que cada uma delas tem. Né? Breno, se a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, como podemos ter certeza que ninguém seria algo que não foi escrito pelos autores originais? Eu diria que eu daria algumas respostas. Uma delas mais simplista e uma outra talvez um pouco mais elaborada, profunda. A simplista, eu diria, e quando eu falo simplista não é porque seja insignificante, é porque é mais difícil de você argumentar com outras pessoas.
tudo que envolve a Deus e envolve as Escrituras depende dele e não de nós. Nós partimos do pressuposto que a nossa fé, a nossa convicção, a nossa vida com Deus depende dele, é a partir dele, é ele que age, é ele que intervém. A teologia reformada vai nos mostrar claramente que todo ponto de partida é de Deus, é dele, começa nele. Daí então, se eu creio em Deus, se eu acredito nas Escrituras, é porque em algum momento o Espírito de Deus veio sobre meu coração, me trouxe uma verdade, ele me levou a crer, ele me convenceu dessa verdade. Daí então, eu entendo e parto do pressuposto que se eu creio que a Bíblia é verdade, é porque Deus me convence dela. Quando eu falei que é simplista, como eu falei, não é porque seja simplista por ser insignificante ou pequeno, mas é mostrar que eu creio porque ele me convenceu a crer. Isso é um ponto. Então, nesse sentido. Agora, uma outra questão, que talvez seja um pouco mais elaborada, e aí a teologia nos ajuda, na sua infinita graça e misericórdia, nesses 2000 anos de cristianismo, Deus tem levantado pessoas e mais pessoas capacitadas por Deus, habilitadas por Deus, para que possam dedicar a estudos, por exemplo, de manuscritos, da história, da filosofia, da própria teologia. E aí, então, esses estudos todos vão nos convencendo de maneira muito clara que Deus não apenas inspirou pessoas a escrever, mas também que tem preservado a inspiração e o cuidado desse texto. Quando as pessoas fazem, por exemplo, comparações de manuscritos, dos mais antigos dos mais recentes, percebe-se, por exemplo, que entre um manuscrito e o outro, a diferença é tão pequena e tão insignificante que não prejudica o texto. E nas nossas versões, por exemplo, e os estudiosos trazem com fidelidade, por exemplo, as variantes que tem no texto ou outro, de uma expressão ou outra, de uma palavra ou outra, que nos dá toda a segurança de que os manuscritos mais antigos com os mais recentes, as cópias que foram traduzidas e tudo mais, nos convence que o texto que a gente tem é um texto fiel, confiável e que foi preservado. Há relatos, por exemplo, de literaturas anteriores ao Novo Testamento, nesse sentido, que uma cópia comparada com outra cópia, houve adulterações imensas de um texto para outro. O que nós e que os estudiosos percebem que no texto bíblico você não tem. No texto do Antigo Testamento, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos aí na década de 60, na década de 40, aqui eu fugi um pouco o período. Mas o manuscrito do Mar Morto, por exemplo, é uma evidência clara de textos que foram preservados pelos judeus, intactos, perfeitos, e que, comparado com outras cópias, garante a fidelidade do texto. No caso do Novo Testamento, que foi copiado imensamente, as cartas foram copiadas, como eu disse, estudiosos nos convencem claramente de que quando se compara uma cópia com a outra, o texto é seguro. Então, o texto, por exemplo, de português, as versões que nós temos, elas são confiáveis, porque o Deus que inspirou é o Deus também que inspirou a preservação do texto. Então, de maneira um pouco mais direta, simples, partimos da fé. O Deus nos convence que é verdade. Mas o Senhor tem usado elementos, a própria ciência nesse sentido, para nos convencer de que o texto é confiável. Como eu falei, há variantes, mas nós sabemos quais são, mas as variantes não interferem no conteúdo do texto, não interferem no sentido do texto, nas verdades que o texto nos permite pensar. Né? O senhor é professor no seminário, né, Brasil Central, e o que essa instituição hoje representa, né, para a igreja? Olha, eu entendo que o seminário, de forma específica o seminário nosso, presbiteriano, Brasil Central, ele traz ele é vital, essa acho que é a palavra ideal, para a nossa comunidade presbiteriana, para o ensino e para o aprendizado. Vou dar meu exemplo particular.
Se eu contribuo, por exemplo, na minha comunidade, na minha igreja, eu sou o devedor do seminário, eu fui aluno desse seminário, eu aprendi ali, cresci ali, a maior parte das coisas que eu entendo de verdades escrituras, eu aprendi e experimentei ali. E se eu contribuo na minha comunidade, então esse seminário foi vital nesse sentido. Hoje eu estou lá como professor, eu ajudo, contribuo com o processo, e estando ali eu percebo como que ele é vital, essencial, e como que ele contribui para pastores, e contribuindo para pastores, como contribui para igrejas. Então, ele tem uma significância e uma importância. Penso que todos aqueles que foram chamados, que têm uma vocação pastoral, deve estar no seminário, deve passar por aquela instituição e deve experimentar daqueles conhecimentos. É claro que o conhecimento ali é apenas um conhecimento inicial, você vai conhecer pela vida, pelo ministério também, você vai crescer, mas ele tem uma importância crucial na vida da igreja. Então, todos os seminários presbiterianos, e claro, o nosso, para a nossa região, ele é fundamental e vital. Nós queremos lembrar aqui mais uma vez, a você que está nos assistindo, que nossas redes sociais, né, nas nossas redes sociais, onde você vai encontrar ali os nossos trabalhos, aquilo que nós temos feito frente à nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Parque Bandeirante, e você vai encontrar todas as nossas atividades, todos os nossos trabalhos, tudo aquilo que nós temos feito. Isso você vai encontrar no YouTube, como @Igreja Parque Bandeirante, também no Instagram, @Presbiteriana Parque Bandeirante, e também no Facebook, @IP Parque Bandeirante. Lembrando também do nosso endereço, Rua Marcha para o Oeste, número 2, Parque Bandeirante. Pastor, a sua experiência como professor, o que o senhor poderia então dizer para os futuros pastores? O que o senhor mais se esmera em ensinar a esses pastores que estão se ingressando, né, ao ministério aí, que estão iniciando no ministério? Uma das grandes complexidades no ministério pastoral, porque o ministério pastoral ele é amplo. Eu sempre falo que o seminário ele nos permite entender elementos, conhecimento, teoria, mas há elementos no ministério pastoral que vão ocorrer no ministério pastoral. São as experiências que a gente vai ter. E aí há uma situação que pode ser muito prejudicial quando a gente não junta, quando não faz uma junção de dois fatores que são essenciais na vida de um pastor: teologia, teoria, conhecimento e prática. Então, eu entendo que o seminário, pelas suas variadas matérias, eles se propõem exatamente gerar no coração dos futuros pastores essa dinâmica onde nós temos a teoria, a teologia, a academia, e que deve desembocar numa prática. Quando chega no ministério pastoral, muitos colegas acabam se dedicando demais à prática e esquece da teologia. A teologia, ela não pode ser árida, ela não pode ser seca porque ela não é. A teologia, ela é extremamente, ela nos leva exatamente para essa prática. Então, o que eu falo aos alunos, e o que eu sempre falo para os pastores, é que a gente precisa usar de todos os meios e de todo o esforço necessário para que nós sejamos bons teólogos, tenhamos um bom conteúdo, um bom conhecimento, mas que nós apliquemos isto na vida prática, porque a teologia ela nos leva para a prática. Vou dar um exemplo. Se a gente pega, por exemplo, o livro de Hebreus, capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 1, ele fala muito da natureza de Cristo. Mas quando chega, por exemplo, no capítulo 2, ele fala muito da humanidade de Cristo. E aí o livro de Hebreus, ele nos fala desta teologia. É um livro profundo e rico, mas que lá na frente vai nos mostrar alguns exemplos assim, que Cristo, por ser Deus, mas por ser homem, ele pode condoer-se das nossas fraquezas. Então, a teologia, quando eu explico, por exemplo, a natureza do Cristo, divino humano, do Deus humano,
que é uma teologia, que é um conteúdo muitas vezes complexo, como eu falei, vai desembocar numa prática, num indivíduo que dobra o joelho para orar, para alguém que tem todo o poder, porque ele é Deus, mas alguém que sabe se condoer das nossas fraquezas, porque é humano. Então, a teologia nos leva à prática, nos leva a uma vida de piedade. E no caso nosso pastor, nós pastores, temos que conduzir o processo nessas duas dinâmicas. Eu não posso ser apenas um acadêmico, eu preciso ser prático. Mas não basta apenas ser prático, eu também tenho que estudar. Eu tenho que juntar na minha vida esses dois elementos. Isso é fundamental para alunos, pastores e para a igreja. Senhor, o que significa então, falando ainda, né, de teologia, a teologia então liberal? A teologia liberal, ela surge no século XVIII, porque esse termo liberal, ele é um termo muito amplo, né? Porque para todas as ciências há algum aspecto liberal. E as pessoas confundem muito liberal no sentido moral, no sentido ético. Mas a teologia liberal, ela é entendida na teologia como sendo uma teologia racionalista. Isso não significa que a teologia liberal não vai nos levar para uma ética e uma moral liberal, que aí tem a ver com prática. Mas de uma forma mais teológica, o liberalismo teológico foram racionalistas. Talvez influenciado pelo iluminismo, por aquele período específico ali, onde a razão se tornou a régua e a regra fundamental, muitos teólogos aplicaram o racionalismo à teologia e às escrituras. E aí você vai ter várias vertentes de teólogos liberais, em graus maiores e menores, nesse sentido. Mas, de modo geral, eles entendem que tudo aquilo que não passa pelo crivo da razão não deveria ser aceitado. As escrituras não são irracionais, de forma alguma. Mas ela lida com elementos que são metafísicos, vamos dizer assim. Cristo foi concebido de forma sobrenatural. Nasceu de uma virgem. Moisés foi instrumento para abrir um mar. A água saiu da rocha. Jonas ficou 3 dias num peixe. Então percebo que as escrituras não lidam apenas com o que é físico, lida também com o transcendental, com aquilo que é metafísico. E isso passa com o elemento da razão. Como eu disse, as escrituras não são irracionais. A fé não é irracional. A fé, ela está atrelada a uma palavra. Por exemplo, Abraão não saiu a migrar, a transitar por Canaã do nada, não. Ele ouviu de uma palavra, vá, e ele obedeceu. As escrituras e a fé está atrelada a uma palavra de Deus. As escrituras, portanto, elas evidenciam o que é uma verdade, ainda que trate de elementos metafísicos, transcendentais. Só que nesse caso, os liberais, eles não lidam com o transcendental. Alguns até repudiam e alguns nem aceitam. Daí então as escrituras acabam sendo diminuídas no seu poder, porque vão atribuir a ela mitos e lendas, ainda que mitos não sejam mentiras, né? As próprias lendas foram criadas com algumas questões. As Escrituras é um livro histórico. Ela é histórica. Mas é uma história que trata de elementos, como eu disse, metafísicos. E a teologia liberal, ela foge disso. Então, a teologia liberal, ela é racionalista. E aí, para não confundir, como eu disse, com uma ética e uma moral liberal. Normalmente, a teologia liberal acaba desembocando nessas questões. Mas há uma distinção em relação a isso. Pastor, é possível provar biblicamente a doutrina do arrebatamento da igreja? A doutrina do arrebatamento? Isso. É preciso primeiro pensar em qual teologia de arrebatamento estamos pensando. Que é possível provar, sim, a Escritura fala sobre isso, né? A Bíblia nos fala da gente ter um encontro com Cristo nos ares. Então, a dificuldade talvez não seja provar a teologia do arrebatamento. A questão é que arrebatamento estamos falando. Em que sentido? Na escatologia existem várias vertentes de arrebatamento. Há pessoas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada
antes da tribulação. Do nada as pessoas vão sumir, desaparecer. Alguns vão ser arrebatados no meio da tribulação e alguns no final da tribulação. Então, como eu disse, a questão não é provar o arrebatamento na Bíblia. Você vai encontrar passagens para isso. A questão é o que é o arrebatamento. E aí, de maneira mais clara, a teologia ou a escatologia reformada, de um modo geral, ela é simples e direta. O arrebatamento, portanto, é este evento que ocorre no último dia, quando aqueles que aqui vão estar e vão ser levados a encontrar com Cristo nos ares. E de lá volto, porque é como se fosse um encontro, né? Da noiva, que é a igreja, com o noivo. Isso no último dia. A igreja não vai ser isenta de nada. Vai passar todos os episódios da grande tribulação, a igreja vai até o último dia. Não vai ser retirada e nem tirada em nenhuma ocasião desse mundo nesse sentido. Então, nesse último dia, quando Cristo rasgar o céu, o Senhor vai elevar os seus. Esse é o arrebatamento. Para encontrar com Cristo nos ares. Esse encontro do noivo com a noiva. De lá volta. E ao voltar, haverá o grande juízo e tudo mais. Então, a grande questão que é complexo nas Escrituras é algumas pessoas conseguirem encontrar passagens bíblicas para tentar provar esses outros tipos de arrebatamento. É aí que é a problemática. Que existe, está claro nas Escrituras. Mas, de maneira, a escatologia reformada apontaria para esse tipo de arrebatamento, que é esse encontro da noiva, que é a igreja, com o noivo. Ok. Pensando um pouco sobre a cultura, Vereno, como ela pode ser redimida por Cristo? Olha, a gente precisa levar em consideração alguns aspectos que a Escritura diz. A Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. E lendo, por exemplo, livros como Apocalipse, a gente chega à conclusão que a sociedade, de um modo geral, ela vai caminhar contrário à vontade de Deus. O mundo jaz no maligno. Quando pensamos na cultura, de um modo geral, devemos levar em consideração que a cultura foi maculada pelo pecado. Toda a cultura, como todas as esferas humanas, foram maculadas pelo pecado. Nesse sentido, eu penso que o papel da igreja não é necessariamente redimir a cultura. A única pessoa que pode redimir a cultura é Cristo. E no meu ponto de vista, ele só vai redimir a cultura quando ele voltar, quando ele regressar, quando ele voltar pela segunda vez. Quando Cristo voltar, ele vai colocar tudo no seu devido lugar e tudo vai ser redimido. Isso não quer dizer que ele não está redimindo, ele está redimindo. Paulo vai dizer que ele está colocando tudo debaixo dos seus pés. Mas eu entendo que a redenção de todas as coisas só vão ocorrer quando Cristo voltar pela segunda vez. Portanto, o papel da igreja, no meu ponto de vista, não é redimir a cultura. É, estando na cultura, servir e agir como sal e luz. O papel da igreja é glorificar a Cristo, influenciar a cultura, dar testemunho na cultura de quem é Jesus, como sal e luz. Estando na cultura, a igreja, como sal, ela pode preservar o ambiente, fazendo com que a sociedade não apodreça tão rapidamente como está destinado a ser. Ela pode influenciar mudanças culturais. Como luz, ela aponta para Cristo, reflete a luz de Jesus, mas ela não redime. Quem redime é Cristo. E eu entendo que a redenção ocorre com a volta de Cristo. Não acho que a igreja tenha que estar completamente fora da cultura. Ela precisa conviver, mas ela não pode deixar de ser quem é. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é influenciar a cultura sendo cristã, ou seja, sendo sal e sendo luz. Então, se Cristo vai redimir a cultura pela igreja, sim, eu diria. Mas a redenção é sempre de Cristo. Porque é preciso que tomamos cuidado para que a igreja não seja engolida pela cultura. Em tanta convivência, acaba se perdendo. Eu não posso perder a minha identidade de quem eu sou. Não perdendo a identidade de quem eu sou, eu vou ser instrumento de Deus, de Cristo, para influenciar a cultura. Mas a redenção vem de Cristo. Hoje a gente percebe que a igreja, né,
Nós temos muitos eventos culturais, né? Um deles acontece, se eu não me engano, ali em Anápolis, né? Que é o Prós e Cantos. Sim, não é isso? exatamente. É um evento que tem feito a diferença, né? É um evento que já acontece, se eu não me engano, acho que quinta ou a sexta edição. É um evento onde as pessoas saem de vários lugares aí do Centro-Oeste goiano, até de fora, né? A igreja, ela precisa entender que ela tem a ver também com a cultura. A gente não foi chamado por Cristo para viver num gueto. A igreja não foi tirada do mundo, por quê? Para que ela convivesse no mundo, influenciando o mundo. Então, nós temos uma cultura, nós temos a arte, há uma música, há uma dança, há uma pintura, há uma cultura no qual a igreja deve apropriar-se dela e deve influenciar o mundo com ela. O problema é que a igreja está sendo engolida pela cultura, que é maculada pelo pecado, e ela não consegue reagir, e ela engole essa cultura, absorve e não muda. Mas Deus não nos tirou a igreja do mundo para ficarmos ali presos dentro das quatro paredes. Não. Deus nos chamou para conviver na sociedade. E vivendo na sociedade, eu levo a cultura cristã. Se existe uma cultura cristã, eu acho que a cultura é cultura, mas eu levo as verdades cristãs que influenciam a cultura. Você acha que a igreja hoje, ela tem se atentado mais para isso, Severino? Você acha que existe espaço para que possa ter mais esse tipo de trabalho em relação à cultura, à arte, dentro da igreja e fora da igreja? Eu acredito que... Eu não saberia dizer se está tendo mais ou menos. Aí eu teria que ter dados mais estatísticos para dizer isso. Na minha comunidade específica, eu valorizo muito isto. Eu entendo que a igreja precisa utilizar-se dos meios que ela tem para que possa influenciar. Porque quando falamos de cultura, existem várias questões. Um quadro que um crente pinta é cultura, uma música que se faz é cultura, um teatro que se faz é cultura. Essas questões todas são culturas. A igreja deveria se envolver. Então, eu não saberia dizer se está mais ou menos, mas eu acho que ela deveria começar a se importar. Se a igreja não se importar com esse aspecto, provavelmente ela vai ser engolida de outra maneira. Isso aqui é cultural, é tecnologia, isso aqui é uma forma de influenciar a sociedade. Isso é importante. Então, eu acho que isso é necessário. O senhor está há 22 anos, né? Na mesma igreja. Há algum tempo atrás, não era comum um pastor ficar tanto tempo em uma mesma igreja. Quais as maiores lições que o senhor, então, traz, né, ao longo desses 22 anos, pastoreando a mesma igreja, ali mais precisamente em Goiânia, né? Isso, igreja presbiteriana Novo Horizonte. Olha, eu penso que, quando pensamos em cultura, essa é uma cultura que está sendo alterada, o que eu acho extremamente positivo. Essas mudanças pastorais frequentes, elas geram rupturas de trabalho. Porque mais que o pastor que substitui seja parecido com o outro, ele é um outro pastor. É claro que a gente tem que levar em consideração que a própria igreja está nas mãos de Deus. Temos que deixar o Espírito conduzir os tempos, as eras, os momentos. Mas eu entendo que o ministério a longo prazo é muito mais produtivo para a igreja, muito mais salutar para a igreja, do que ministérios curtos. Pois cada vez que há uma mudança pastoral, há uma mudança de mentalidade e, às vezes, a igreja regride. É claro, tudo tem que ser levado em consideração. O ministério pastoral, a fidelidade pastoral, a convivência pastor e conselho, essas questões que são fundamentais. Mas, olhando de um modo geral, o ministério a longo prazo, ele é muito mais importante. Isso gera identidade, gera confiança, gera aprendizado para o pastor, gera intimidade do pastor com as suas ovelhas com o pastor, cria laços, gera conhecimento do pastor com a sua comunidade. Por exemplo, eu sou pastor há 22 anos na mesma igreja, eu conheço a minha igreja. Eu sei exatamente as coisas que talvez funcionaria e aquelas que não funcionaria. Eu percebo as limitações que ela tem e que elas não têm. E são coisas que eu só sei porque eu estou ali há muito tempo. Então, é claro, você tem que se reinventar. Há às vezes um cansaço, pode existir acomodações, a igreja pode acostumar-se com você. Então
como todo lado tem um lado positivo e negativo. Mas eu entendo que o lado positivo é muito maior, muito mais significativo para a igreja e para o pastor. Para o pastor dá credibilidade, porque ele está na mesma igreja há tanto tempo, que traz certa confiança, e para a igreja também. No meu caso, por exemplo, a meninas, por exemplo, estou me lembrando de duas aqui de forma específica. Tem duas meninas que elas chegaram na igreja, eram crianças, que eu brincava com elas quando eram crianças, que tinham a idade dos meus filhos hoje. Uma delas eu celebrei o casamento o ano passado, e a outra eu vou celebrar o casamento no ano que vem. Você entende? Eu acompanhei toda a vida dessas meninas. Elas eram crianças, eu jogava para cima, brincava com essas meninas, rodava, como eu faço com os meus filhos. E uma delas eu casei, a outra eu vou casar porque são irmãs. Então, nesse sentido, por exemplo, é salutar. É importante, porque você vive a vida da história dessas pessoas, vive a história dessas famílias, né? Verena, ainda pensando nessa questão de tempo, né? Agora, no sentido de implantação e revitalização de igreja, qual que é o tempo hoje que o senhor identifica como sendo saudável hoje, né, para a igreja ali, estar ali fazendo esse trabalho? Você fala a igreja em si? Eu digo num trabalho de implantação. Qual sim. que é o tempo que o senhor vê para um pastorado hoje, né? O senhor vê se faz necessário estar ali ou para iniciar esse trabalho e ver o resultado, né? Sim. Olha, primeiro é preciso olhar cada localidade, né? Eu acho que um pastor e um conselho precisam ter sensibilidade vinda do Espírito Santo para entender os momentos. Tem que ter maturidade espiritual e sensibilidade nesse sentido. Agora, cada igreja ela tem as suas particularidades e ela tem os seus desafios. Como também cada igreja, eu penso, local, ela tem o seu propósito, ela tem a sua cultura. Há igrejas que são mais joviais, há igrejas que são formadas de pessoas mais velhas, há igrejas que são bem mais mescladas, como é o caso da minha, tem crianças, adolescentes, jovens e tudo mais e tal. Então eu percebo que o pastor e o conselho da igreja precisam ter sensibilidade espiritual para entender o momento que a igreja está vivendo. Eu não saberia dizer e nem estipular um tempo. Vou dar um exemplo, por exemplo, eu estou há 22 anos numa mesma comunidade. Vivi vários ciclos naquela igreja, vários. Os primeiros momentos foi o tempo de conhecimento, teve tempos que a igreja acelerou, cresceu rapidamente, teve tempos que ela diminuiu. Então, nós estávamos vivendo um tempo rápido até a pandemia. Tivemos que nos reinventar na pandemia, criar uma estrutura que era desconhecida. E com o término da pandemia, tivemos que criar uma outra estrutura. Então, ou seja, no caso da minha comunidade, eu estou agora, no 22º ano, fazendo proposta para revitalizá-la por causa da pandemia. Então, ou seja, eu estou fazendo algo agora que é novo por causa de uma situação contextual. Então, talvez um pastor esteja há 4 anos, a igreja não rompe, está desanimada, então talvez ele tenha que ter de Deus a consciência de que está na hora de revitalizar. Como fazer isso? Talvez pedir ajuda de um outro colega pastor, numa igreja, cidade como Goiânia tem muitos seminaristas. Então, eu acho que tem a ver com a sensibilidade. O que eu acho complicado é um pastor e um conselho não perceber o estado que a igreja está, às vezes em decadência, desanimada, e não pensar, poxa, devemos fazer alguma coisa, e continuar nesse processo. A tendência é que o negócio complica. Então, eu acho que mais do que calcular o tempo, 5, 6, 8 anos, é calcular o tempo cronológico, é calcular o tempo espiritual. Você entende? É entender o que eu estou vivendo agora. No meu caso, por exemplo, eu faço projetos a longo prazo. No meu caso, temos uma construção num tempo, então, um longo prazo, mas eu faço projetos anuais. Eu sinto o que está acabando para sentir o que vai começar. Você entende? Então, essa é uma forma de caminhar. Seria, então, entender o contexto de cada igreja, né, Verena? Sim, e entender o momento daquela igreja. Vou dar um exemplo. Digamos que um pastor específico tenha 100 membros e ele gastou 5 anos investindo em 10 pessoas. Essas 10 pessoas se tornaram para ele um referencial, pessoas que ele pode confiar.
E ele colocou todas as suas ferramentas nessas 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 2 delas morrem. E a morte dessas pessoas afetam a igreja. E dessas 10, 2 falecem e 2 mudam. Ficam 6. Aquelas 4 pessoas que ela investiu eram pessoas que ela esperava alguma coisa. O que vai acontecer? Ele vai ter que reinventar, mudar o processo. A igreja vai continuar, o Espírito vai continuar conduzindo, mas aquele planejamento vai ter que ser mudado. Ele vai ter talvez que substituir as 4 pessoas. Se essas 2 pessoas que faleceram geraram na igreja um luto profundo, porque pode ser, ele tem que esperar o luto e se reinventar. Então eu penso que é dessa maneira. Cada tempo, cada momento precisa ser levado nessa perspectiva. Breno, em relação à qual a sua maior expectativa hoje para o futuro da igreja, a igreja brasileira? Olha, eu particularmente não tenho uma visão otimista do futuro, no sentido visível do termo. Eu sou sempre otimista, porque eu entendo que todas as coisas estão debaixo da vontade do decreto de Deus. Não importa para onde a igreja brasileira for, Cristo estará sempre reinando, glorificando, estará sempre no centro, sempre. Mas eu entendo que, por causa de uma baixa teologia, de teologias espúrias, que prevalece muito mais do que uma boa teologia, a igreja evangélica brasileira tem caminhado talvez por um caminho mais longe do evangelho do que próximo do evangelho. Eu não consigo ver a curto, médio prazo mudanças em relação a isso, infelizmente, né? Eu sou otimista no sentido de entender que tudo está debaixo da mão do Senhor. Ainda que algumas pessoas dizem que a igreja evangélica será talvez a maioria daqui a algum tempo, isso não me empolga tanto, porque eu não consigo ver uma boa teologia de um modo geral. Tem muita coisa espúria, muita coisa decadente em relação a isso. Agora, eu vejo que, independente do que vai acontecer, as nossas comunidades, vamos citar de forma específica, as nossas comunidades presbiterianas, independente do que vai ocorrer no futuro, ser atualmente, trazer uma identidade dessa teologia mais consistente, bíblica, reformada, para que, independente do que vai acontecer, ela possa gerar a influência que é possível nesse caso. Em relação à igreja presbiteriana, no caso dela, eu já tenho mais esperança nesse sentido, porque eu vejo como que ela tem se voltado às suas raízes, à sua base, à boa teologia. Isso tem me dado na igreja presbiteriana de modo geral. Na igreja brasileira, de modo geral, eu não tenho essa esperança toda. Então, o que cabe a nós, eu acho que é isso. É continuar caminhando, servindo ao Senhor, nessa boa teologia, para que a gente consiga fazer, naquilo que cabe a nós, o que é possível, e dentro do reino de Deus, cumprir o propósito do Senhor. Pensando ainda sobre isso, né, Vereno? O que podemos fazer, então, para, como o senhor mesmo já trouxe, né, algumas coisas que a gente pode trazer para melhorar, para, de uma maneira, acrescentar na igreja, para tirar essa visão, né? O que nós poderíamos, então, fazer para a igreja de hoje? Uma maneira, uma ação? Vamos lá. Podemos pensar em várias questões que poderiam ser úteis. Algo interno e algo externo. Algo interno, eu diria, a igreja precisa voltar para a boa teologia. Eu acho que os pastores presbiterianos precisam não permitir que o coração se torne um coração preguiçoso e negligente para com o estudo, para com o conteúdo, para que se tornem... Eu acho que precisa, como eu falei que isso está acontecendo muito na IPB, na Pressão do Brasil, eu acho que precisamos manter esse foco de nos voltarmos a uma boa teologia. Isso é fundamental. A igreja precisa voltar a estudar, a valorizar as escolas dominicais, a voltar sermões expositivos, a parar de dizer e de simplificar nas exposições, nas pregações, nos estudos, água com açúcar. Nós temos que aprofundar ao máximo que a gente puder como igreja do Senhor. Esse é um ponto.
A partir dessa teologia, boa teologia, que tem que desembocar em prática, eu acho que a igreja precisa começar a desenvolver nos crentes um espírito, um desejo de serem evangelistas. Devemos levar a entender que a igreja local tem que ter uma boa teologia, mas que ela precisa sair. Então, os crentes precisam começar a trabalhar nos seus contextos particulares esta boa teologia, esse bom evangelho. E uma coisa a mais que eu iria acrescentar, aí eu faço também no meu contexto, eu acho que a igreja precisa se voltar hoje, por tempo que vivemos, para trabalhos sociais. Eu acho que os trabalhos sociais é uma boa alternativa da igreja ser vista e alcançar as outras pessoas. Vou dar um exemplo. Na minha comunidade nós temos um trabalho social, chama IPNH em Ação. É uma junção de 2 projetos. Um projeto Vencer, que é um trabalho de jiu-jitsu, que acontece todos os sábados na igreja. Meninos carentes vão aprender a lutar. E de 2 em 2 meses fazemos um trabalho social. Temos um consultório odontológico, entregamos cestas, roupas, pregamos o evangelho, fazemos isto. Tem gente que vem de longe de Goiânia para estar ali. É um trabalho social. A gente leva cestas, doa roupas e a gente leva o evangelho. Então, isso faz com que a igreja vá expandindo, a luz vai se expandindo. Eu acho que a igreja precisa caminhar para isso. Falamos de cultura, eu acho que a igreja precisa começar a criar músicas e fazer músicas, precisa começar a criar teatro, fazer teatro. Quem pinta precisa começar a fazer exposições. A igreja precisa ir além, começar a ser vista. Ela precisa começar a mostrar a sua cultura e começar a fazer trabalho social, cuidar do pobre, cuidar do carente, cuidar daqueles que precisam, olhar para aqueles que estão fora do processo. Se a igreja não fizer isso, vai estar presa no gueto, ali, fechadinha. Ela cumpre um propósito, mas não cumpre outro propósito. Eu acho que é uma forma até de revitalizar a igreja. A minha igreja tem estado mais alegre. Quando chegava um trabalho social, as pessoas se alegram por estar ali. Né? Isso é bom. A gente percebe que as pessoas têm mais uma disposição, né, Verena? Sim. Em estar à frente a esses trabalhos, né? A gente vê realmente as pessoas fazendo com alegria, com satisfação, de alguma maneira poder acrescentar algo na vida de alguém, né? Nesse sentido. Olha, nós estamos caminhando para o final do programa Mais Verdade e Vida, mas antes nós gostaríamos de lembrar mais uma vez a você que nós estamos presentes aí nas redes sociais, né? Redes sociais como YouTube, Igreja, @Igreja Parque Bandeirante, também no Instagram, @Presbiteriana Parque Bandeirante, e no Facebook, @IP Parque Bandeirante. Vale lembrar também ainda do nosso endereço, né? A nossa localização, onde aí está a Igreja Presbiteriana do Parque Bandeirante. Rua Marcha para Oeste, número 2, Parque Bandeirante. Pastor, para finalizarmos, então, eu gostaria que o senhor, então, falasse para nós, é possível chegar ao entendimento do que seja, né? A gente vê muitas pessoas definindo a palavra livre-arbítrio de uma maneira totalmente conforme os seus próprios benefícios, né? Então é possível, então, chegar a um entendimento do que seja, biblicamente, a palavra livre-arbítrio? Primeiro, que a palavra livre-arbítrio não é uma palavra bíblica, ela é uma palavra teológica. Ou seja, é a teologia que estabelece a terminologia. Isso é da teologia sistemática, né? Ou seja, a ideia é bíblica, o conceito é bíblico e ela cria ferramentas para criar um sistema. E nesse caso específico, na teologia sistemática, na teologia, né, de um modo geral, nós entendemos livre-arbítrio como a capacidade que o ser humano tem de fazer uma escolha em direção a Deus sem qualquer tipo de influência. Ou seja, o indivíduo escolhe a Deus ou não escolhe sem que nada e ninguém o influencie nesse caso. Nesse sentido, biblicamente, não há livre-arbítrio mais. Quem tinha livre-arbítrio era Adão e Eva. Eles foram criados bons, santos, tinham toda direção para Deus,
mas poderiam ir contra a própria natureza, mas não tinham qualquer tipo de influência nesse caso. Então, o termo livre-arbítrio é um termo técnico para referir-se a esse tipo de liberdade. Uma liberdade que alguém tem de fazer uma escolha em direção a Deus ou contrário a Deus, sem qualquer tipo de influência. Na atual conjuntura, essa liberdade não existe mais, porque nós, seres humanos, não somos mais neutros. Nós temos uma tendência comum para o pecado. O pecado alastrou-se em todas as faculdades humanas de tal maneira que nós pendemos para o pecado. É como se fosse um carro que não está alinhado, balanceado. Se você, claro que você é irresponsável, mas se você soltar o volante, ele vai pendendo para um lado. A gente pende para o pecado. Então, naturalmente, nós não temos a liberdade de fazer uma escolha em prol a Deus ou contrário a Deus, sem que haja uma influência dele em nosso favor. Isso não quer dizer que não haja liberdade, nós somos livres. Há uma livre agência, nós fazemos escolhas o tempo inteiro. Mas a nossa liberdade, as nossas escolhas, sempre pende para a nossa natureza caída. Se não houver uma interferência direta do Espírito, aplicando a obra de Cristo em nós, essa liberdade não é rompida e quebrada. Mesmo como crentes, a gente ainda pende para o pecado. Mas uma vez habitados pelo Espírito Santo, nosso coração deseja e se esforça para Cristo. A nossa liberdade, ela é alterada, modificada pela palavra. Mas o homem comum, ele pende para o pecado, ainda que seja livre. Então, livre-arbítrio é um termo teológico. Ele tem que ser entendido nessa perspectiva. Então, nós estamos finalizando, né, o nosso programa Mais Verdade e Vida. Desde já eu quero aqui agradecer, né, a participação do reverendo Guilherme, e ele que é líder da Igreja Presbiteriana Novo Horizonte. Né? É uma satisfação imensa, reverendo, tê-lo conosco e poder compartilhar, né? O senhor então falar aqui sobre teologias temáticas, acerca da experiência do senhor, de ministério e tantos outros assuntos que aqui discutimos. Reverendo, muito obrigado pela presença do senhor. Gostaria que o senhor fizesse também as considerações finais. Ok, eu agradeço, fico muito grato e feliz pelo convite, por ter conversado, contribuído aqui. Como eu já disse, você falou, eu sou pastor na Igreja Presbiteriana Novo Horizonte, em Goiânia. Então, caso alguém também queira nos visitar, ela também tem o seu Instagram, que é @IP Novo Horizonte. No YouTube, a Igreja Presbiteriana Novo Horizonte. Então, caso alguém também queira nos visitar, serão muito, muito bem-vindos, né? E, sobretudo, eu sempre falo que a gente precisa continuar conhecendo de Cristo todos os dias. Cristo é tudo que nós precisamos, que a nossa alma necessita. Eu deixaria então isto para essa comunidade, para aqueles que nos assistem. Cristo é a grande resposta. É somente Ele que pode nos preencher completamente. Uma vez que estão de nós, Ele dá sentido para tudo que nos cerca. Então, muito obrigado, agradecido mesmo pelo convite e pela conversa. Nós agradecemos a todos e tenham todos uma ótima semana.